Agora nós vamos falar sobre os usuários das informações contábeis, os usuários da contabilidade. No vídeo anterior, nós falamos que os gestores das empresas, né, utilizam as informações contábeis das suas empresas para tomarem as melhores decisões com o intuito, né, com o objetivo de conduzir essa empresa para o lucro, né, ou para a maximização dos lucros, para que a empresa consiga realmente ganhar dinheiro. E essas informações contábeis, elas são valiosas, né, para esse processo decisório. Agora, não são somente os gestores que utilizam as informações das empresas, né, as informações contábeis das empresas. Outros usuários também utilizam, né, para outros fins, mas no final das contas é sempre para tomar algum tipo de decisão. No vídeo anterior nós falamos, né, dos gestores, né, dos administradores que utilizam essas informações, né, nos seus processos de tomada de decisão, né, com o intuito de conduzir a empresa para a eficácia empresarial. O que é a eficácia empresarial? É o lucro, tá? É o lucro. Toda empresa ela é constituída para gerar lucro. Se a empresa gera lucro, ela está sendo eficaz, tá bom? E um outro usuário, né, dessas informações contábeis são os investidores. Investidor é a mesma coisa que dono da empresa? Não necessariamente. Você, por exemplo, pode ser um investidor da Petrobras. Na verdade, você é dono, né, de um pedacinho da Petrobras, porque você comprou algumas ações. Você é um investidor da Petrobras, mas não controla a Petrobras. Por que você não controla? Porque você não está lá dentro. Provavelmente você não participa, né, das reuniões, né, ordinárias, onde as decisões, né, mais importantes serão tomadas, né, onde as decisões mais importantes serão tomadas e que conduzirão e que afetarão o futuro da companhia. Bem, você é um investidor, está aí na sua casa, comprou algumas ações, não tem acesso ao interior da Petrobras, você não consegue falar com o contador da Petrobras, com o controle da Petrobras, para perguntar o que você quiser perguntar, você não tem acesso, tá, ao dia a dia da empresa. Mas você precisa tomar algumas decisões. E você, como investidor, quer tomar determinadas decisões que vão permitir que você compre mais ações ou venda as ações que você já tem. Ou então não fazer nada. Para isso, você precisa ter informações do que está acontecendo lá dentro, tá? Da empresa, né? Na qual você investiu. E por isso, essas grandes empresas, elas frequentemente, né, periodicamente, elas precisam reportar essas informações ao mercado. Isso a gente vai falar um pouco mais adiante em outro vídeo, onde a gente vai estar falando um pouco sobre o mercado de capitais. Bem, se você comprou as ações da Petrobras, você como investidor, né, ao longo do tempo, você precisa saber o que está acontecendo com o seu dinheiro lá dentro da Petrobras. Se essa Petrobras, ou se qualquer que seja, né, essa empresa que você investiu, se continua sendo, né, um bom investimento ou não, é o seu dinheiro que está lá. Então você, como investidor, quer tomar decisões. Se vai comprar mais, ou se vai vender, ou se não vai fazer nada, tá? Para isso, você precisa de informações contábeis dessa empresa. Um outro usuário, né, são os credores, né? Por exemplo, aqui entra o banco, né, as financeiras, por exemplo, né, os fornecedores. São credores que, para tomarem decisões,
por exemplo, se vão emprestar dinheiro para a empresa ou não, precisam avaliar a saúde financeira e econômica dessa empresa. E isso vai ser feito por meio da análise e avaliação das informações contábeis dessas empresas. Um outro usuário também importante é o governo, né? Por que o governo? O governo, na verdade, ele tem basicamente duas intenções. Primeira intenção, né, é a de fiscalizar os tributos, saber se as empresas estão recolhendo corretamente esses tributos. E para isso, o fiscal, né, da Receita Federal, por exemplo, vai avaliar a contabilidade de uma determinada empresa. Então, no processo fiscalizatório, né, o fiscal lá da Receita Federal, né, ou o auditor fiscal da Receita, ele vai até a empresa ou vai pedir que a empresa mande para ele determinadas informações para que ele possa auditar. Uma outra informação também que as empresas reportam, né, para o governo, né, para o fisco, são as demonstrações, né, contábeis e tributárias, né, que periodicamente as empresas precisam reportar. A exemplo, né, da declaração de imposto de renda, né, que você envia, né, todo ano para a Receita Federal, que contém as suas informações contábeis. Né? Tem lá o teu salário, ou seja, a tua receita, tem alguns gastos que você faz, suas despesas, né, os seus ganhos. Então, as suas informações contábeis também são reportadas ao governo, porque ele quer verificar se você está pagando direitinho, né, se está tudo certo, tá bom? Se está pagando o imposto de renda corretamente, ok? E um outro objetivo do governo também é coletar dados da economia a partir do faturamento das empresas, né, de diversas informações contábeis da empresa, a fim de consolidar tudo isso, né, e determinar, por exemplo, né, o que a gente chama, por exemplo, lá de PIB, né, essas coisas assim, que vão nortear as políticas econômicas do governo. Então, todas essas informações que as empresas reportam para o governo são consolidadas para se determinar qual é a balança comercial, balança de pagamentos, o PIB, né? E uma série de outros indicadores que irão ajudar, né, o governo em suas políticas econômicas, tá bom? Inclusive de alocação de recursos, né, transferência de renda, entre outras políticas. Um outro usuário, né, ou usuários importantes, são os stakeholders. Quem são esses stakeholders? Stakeholders é um nome que se dá para diversos usuários, diversos interessados na contabilidade de uma determinada empresa. Stakeholder aqui é um termo, né, que um pouco se contrapõe à ideia do stockholder, né, que são os acionistas, né, que são os controladores da empresa. Então, os donos da empresa têm interesses, mas outros usuários também têm interesses nessa empresa, tá? Então, diversos usuários têm interesses, como, por exemplo, os funcionários dessa empresa, né, o sindicato, né, que representa esses funcionários, talvez tenham algum tipo de interesse em saber o quanto que a empresa está dando de lucro, por exemplo, quanto que ela está gastando, né, com funcionários, com benefícios, a fim de que essa instituição, né, do sindicato possa estabelecer, né, linhas de negociação com a empresa. Um outro exemplo de stakeholder, né, são os clientes, que têm algum interesse, né, no que a empresa gera de resultados, ONGs, instituições sem fins lucrativos, né, que têm causas ambientais, sociais e etc. e tal. Então, stakeholders aqui são diversos usuários que representam entidades, né, que são ou representam entidades ou segmentos da sociedade que têm algum interesse
na contabilidade dessa empresa.